Muito bem, então vamos falar sobre o limão siciliano, um dos queridinhos mais conhecidos aí dos óleos essenciais. Um dos primeiros, eu acho também que as pessoas começam a sua jornada terapêutica e aromaterapêutica, né, com os óleos, através do limão, por, claro, ser um aroma muito conhecido, né, muito familiar para a gente. Quem não gosta de uma fragrânciazinha cítrica, né? Do aroma cítrico, do sabor do limão. Então, realmente é um caminho bem fácil, assim, né? Opa, desculpa que eu fechei a minha câmera sem querer. Não percebi, foi com o livro aqui. Então, realmente é um bom óleo realmente para iniciar, quem nunca teve uma experiência com óleos essenciais, iniciar essa jornada com ele, porque diferente do que algumas pessoas imaginam a respeito dos óleos essenciais da doTERRA, que algumas pessoas rotulam ele como muito caro, o óleo essencial de limão tem um custo-benefício assim baixíssimo, né? Um investimento muito baixo para te ter um óleo essencial extremamente puro e extremamente concentrado, né? Para ter resultados assim muito notórios com pouco tempo de uso. Além do que fica uma delícia, né? Saborizar a água, saborizar um suco, colocar umas gotinhas na salada. Realmente fica um sabor assim muito acentuado. Porque esse é o grande diferencial, na verdade, dos óleos essenciais, né? É o poder que eles têm de alta concentração. E a gente costuma dizer, né, que uma gota só já faz toda a diferença, porque dentro de uma gota tem muitos limões, no caso aqui do limão siciliano, né? Existe até uma projeção aí de cerca de 10, 12 limões aproximadamente dentro de uma gota, né? O óleo essencial do limão está dentro, ele é extraído da casca do limão, como os outros cítricos também, e ele tem composição aromática. E aí é uma coisa bem interessante que às vezes as pessoas perguntam, né? Eu publiquei há um tempo atrás e uma pessoa me fez uma pergunta, eu achei muito interessante a percepção dela. Eu coloquei sobre o limão siciliano e aí dizia aqui, né, que ele é imunoestimulante, antisséptico, atmosférico, previne doenças contagiosas, combate a má circulação, pressão alta, dores reumáticas, ajuda também a tirar manchas, né? Dá clareza mental, concentração, ameniza sintomas de depressão. E isso foi uma postagem que eu fiz falando sobre o limão siciliano e ela me perguntou, mas como que uma fruta, no caso ela se referiu à fruta, como que pode ser para tantas coisas e diferentes coisas? Eu disse, pode. Enquanto a gente não entende o que é exatamente um óleo essencial, e ele não é um aromatizante, ele é literalmente a essência da planta, né? É a alma da planta, ele é o que mantém ela viva, nutrida, para florir, para dar os frutos. Então, é o óleo essencial que cuida que tudo aconteça perfeitamente dentro da planta. E o óleo essencial, ele tem de dezenas a centenas de compostos químicos. Então, tem muita química ali dentro de um óleo. E quando a gente começa a entrar um pouco mais para dentro desse universo dos óleos essenciais, compreender um pouco mais o que é exatamente essa substância, que eu até costumo dizer que o óleo essencial ele é uma substância viva, né? Ele é volátil, assim como é mesmo na fruta. Quando a gente descasca, por exemplo, uma bergamota, ou descasca uma laranja, descasca o limão, e a gente sente aquele cheirinho saindo ali, logo daqui a pouco ele já dissipa, ele já não existe mais, né? Então, realmente, o óleo essencial, ele é uma substância viva, e no momento que a gente pinga ele na mão, por exemplo, para fazer uma inalação, a gente está aspirando com a inalação ali no nariz uma quantidade muito grande de moléculas de óleo. E isso vai diretamente gerar sinapses nervosas no nosso cérebro
vai disparar hormônios, vai disparar diversas químicas também no nosso sistema, e aí sim vai trazer benefícios fisiológicos, benefícios emocionais, e aí sim, por isso, ele pode atender diversas situações. E ele tem uma inteligência própria, né, que ele vai entregar dentro do teu organismo o que o teu organismo precisa. Então, também, o mesmo óleo para diferentes pessoas pode dar diferentes resultados. Uma pessoa vai perceber mais, de repente, uma melhora na questão emocional, outra pessoa vai perceber uma melhora no seu sistema digestivo, por exemplo. Tem gente que percebe uma perda de peso muito rápida, né? Uma liberação assim de linfa, né? De líquido. A pessoa passa a não ter tanta retenção de líquido quando ela começa a fazer o uso do óleo essencial de limão. Então, todos esses compostos aromáticos, eu acho que é aí a grande chave que a gente começa a compreender a complexidade do óleo essencial e por que que ele entrega tantos resultados, né? Então, dentro desses compostos aromáticos, e claro que se eu for falar aqui, pode ser que gere um pouco de confusão, porque não são termos que a gente costuma ouvir realmente, mas é quem estuda e está dentro da área, né? Mas é interessante a gente saber. Então, são diferentes espécies, né? Então, aqui a gente está falando do limão siciliano, e o nome científico dele é o Citrus lemon, então é especificamente deste. E dentro do Citrus lemon, deste óleo essencial, cerca de 60 a 80% da composição dele é de um composto aromático chamado limoneno. O limoneno, ele é um terpeno, e aí eu digo que vai gerar confusão desses termos por isso, porque realmente a gente não está habituado a ouvir isso. Mas, resumidamente, assim, o que que os terpenos trazem para nós, então, né? O que que eles fazem dentro do nosso organismo? Então, eles são expectorantes balsâmicos, extremamente recomendados para este emprego, por exemplo. Então, se tu tá com um quadro de resfriado, de gripe, tosse, com muito muco, o limoneno ele vai, né, agir dessa forma como um expectorante. Vai agir também como um estimulante, também como um analgésico e antivirótico. E também ele tem, olha só, cerca de 3 a 4% são cerquiterpenos, tá? É uma outra espécie de composto aromático. E aí, dentro desses cerquiterpenos, eles são anti-inflamatórios, são calmantes, descongestionante venoso e linfático. Então, a grande diferença do óleo essencial, por exemplo, comparado a um fármaco, é que no fármaco ele tem a composição isolada. Por exemplo, tira-se somente o limoneno, isola ele dentro do fármaco e, ok, ele vai te dar ali alguns resultados, porém também ele vai te trazer, me fugiu a palavra, né, contraindicação, ele vai te trazer também uma... Me ajuda, Karina, me fugiu a palavra. Quando dá um... Quando dá o rebote, Quando dá um rebote. é, é Que, que. que é o comum acontecer quando a gente consome Aham. o fármaco, né? Às vezes, por exemplo, vou dar um outro exemplo aí, fugindo um pouco, só para tentar elucidar o que eu estou querendo dizer. Quando a gente toma, por exemplo, sei lá, um remédio muito forte para dor de cabeça, se eu sou uma pessoa que sofro muito de dores de cabeça, talvez eu tenha problemas estomacais, né? Porque ele vai me dar uma reação, né? Ele pode dar alguma reação. Um E efeito aí, por isso colateral. que isso, um efeito colateral. Obrigada, era isso que eu queria dizer. Então, o fármaco, ele pode dar esses efeitos colaterais porque ele tem o composto completamente isolado ali. E aqui, no óleo essencial, ele está natural, ele está como a natureza perfeita fez. Então, todos esses compostos aromáticos, olha que eu falei para vocês, que cerca de 60 a 80% é limoneno.
cerca de 3 a 4% são cercoterpenos bisaboleno, o nome, tá, do composto. Mas ele faz diferença na composição, né, para não te dar nenhum efeito colateral. Então, ele é completo, ele é perfeito, porque é feito pela natureza, é feito pelo Criador, né? Então, ele já está completo. Então, tudo que está dentro de um óleo essencial, tudo compõe, né? Tudo isso vai auxiliar a trazer os resultados, né? E aí, por isso que a gente percebe diferentes situações usando o mesmo óleo essencial em diferentes pessoas. E também, desculpa, e também o efeito, né, que ele dá de tu perceber em ti mesmo, às vezes tu utiliza ele para uma finalidade, talvez tu busque o óleo essencial para uma finalidade, e tu começa a perceber outras situações também acontecendo. Talvez eu busque ali um óleo essencial de limão, porque alguém me disse que ele é bacana, que vai me ajudar com um problema estomacal, e aí eu começo a utilizar ele, e aí eu percebo que eu estou ficando menos depressiva, menos chateada, eu estou tendo um pouco mais de disposição, eu estou percebendo que eu estou fazendo, que eu estou urinando um pouco mais. Então, é porque ele realmente, dentro dessa composição perfeita que existe, ele vai agir dentro do meu organismo conforme eu preciso, né? Então, essa inteligência que a gente diz que o óleo essencial tem, ela é real, ela vai agir conforme o que o teu organismo está precisando. Então, dentro das indicações, né, que o óleo essencial de limão tem, eles são muito, muito indicados para pequenas insuficiências digestiva e hepática. Então, para o fígado, o óleo essencial de limão é sensacional, é como realmente se ele desse um suporte ao nosso sistema, porque a gente também, aqui, vamos dizer assim, no Oriente, né? Ocidente, Oriente, não, Ocidente nós estamos, né? Às vezes eu me confundo. A gente tem hábitos alimentares muito diferentes, assim, né? A gente aprendeu que é importante comer várias vezes e, na verdade, a gente está deixando sempre o nosso sistema digestivo trabalhando, 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 quase que as outras funcionalidades do corpo não conseguem acontecer porque a gente está ali se alimentando de 3 em 3 horas, por exemplo, como é muito comum a gente ouvir, né? Então, acaba que a gente fazendo o uso de um óleo essencial, realmente a gente está trazendo um suporte ao nosso sistema. E é nesse sentido que eu digo que o óleo essencial ele nos ajuda, mas a gente também precisa ajudar o óleo. Então, não adianta eu trazer um óleo essencial que tem uma função de dar um suporte natural, auxiliar o meu sistema a funcionar melhor e eu continuar fazendo todos aqueles hábitos que me adoecem, que prejudicam o meu organismo, que não colaboram com a funcionalidade do meu organismo, né? Por isso que é importante a gente entender um pouco o tanto que um óleo essencial pode nos entregar, porque no momento que a gente começa a ter essa consciência, é incrível a entrega que vem. Eu mesma pude ter essa experiência, né? Oi, Tayla, bem-vinda. Eu mesma pude ter essa experiência, inclusive com óleo essencial de limão. A minha jornada aromática iniciou com um kit introdutório que vinha um limão, um hortelã-pimenta e uma lavanda. Assim como muitas pessoas iniciaram com esse kit de apresentação, né? Eu tinha, na época que eu comecei a usar os óleos essenciais, eu utilizava a bombinha, eu tinha problema no meu sistema respiratório, tinha bronquite asmática e muitas, muitas, muitas crises de rinite, era assim, muito comum. E no momento que eu adquiri esse kit,
eu tive uma crise de rinite muito ruim, porque eu fiquei exposta num ambiente com tinta, com pintura, e no outro dia, assim, eu estava péssima. E aí eu pedi orientação no grupo de consultores lá que a gente tem, e aí me orientaram, não, usa esse kit que tu tem aí mesmo, tu vai ver que tu já vai ter uma entrega maravilhosa. E eu fiz como me orientaram, né? Eu usei lá uma gotinha de cada, eu fazia ingestão na água, na verdade saborizava a água, porque a dose não chega a ser uma dose terapêutica, né? Mas mesmo assim, ele está agindo no meu organismo, porque eu fazia a ingestão daquela água saborizada, eu também fiz a inalação, aquela antiga cabaninha, né? Bota ali os óleos essenciais, coloca uma aguinha quente. E aí, quando eu comecei a perceber que realmente aquilo estava me fazendo muito bem, aí eu comecei a ampliar o olhar. Eu disse, não, calma aí, eu não posso continuar utilizando uma coisa que está me fazendo tão bem e não olhar para o que eu estou fazendo que está contribuindo com a doença. É exatamente isso. A gente para de contribuir com a doença e a gente começa a contribuir com a saúde. Essa é a virada de chave, né? Esse é o start. E eu digo assim que o óleo essencial, ele realmente ele entrega isso, ele entrega essa consciência ampliada de autocuidado. A gente começa a olhar e perceber que aquilo está fazendo efeito e por que tu não vai colaborar, né? Por que tu não vai contribuir? Então, eu me propus a modificar basicamente a minha alimentação e fazer mais ingestão de água, porque eu estava assim, igual um camelo, né? Passava o dia inteiro sem tomar um gole de água. Só o fato de saborizar a água já me apeteceu, me estimulou a consumir mais água. Isso já foi super positivo. E eu tirei alguns alimentos, né, que é importante, umas farinhas brancas, o açúcar, derivados de leite e embutidos, porque tudo isso favorece a criar muco no nosso organismo, né? Então, de nada adiantaria eu estar tomando aqui ó, o limoneno, que é um excelente expectorante, ele está me ajudando a tirar o muco do meu organismo e eu continuar consumindo produtos que criam muco dentro do meu organismo. Então, é muito importante entender que sim, que os óleos essenciais eles são muito poderosos, mas em algum momento a gente vai precisar olhar para o nosso contexto de vida, para os nossos hábitos e observar o que a gente pode também ajustar para colaborar. E aí foi fatídico, né? Foi cerca de 15, 20 dias que eu fiz essa restriçãozinha alimentar, que também não foi nada demais, não foi uma dieta, mas eu me propus a não comer esse tipo de alimentos, né? Que era exatamente o meu café da manhã, para vocês terem ideia. Era café com leite, um pãozinho, o cacetinho, que a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas um pãozinho de água, um pãozinho francês, com queijo e presunto. Ai, olha que amor, super contribuindo para se encher de muco. Mas eu não entendia, né? Eu não sabia. A gente sabe assim, mas é muito raso, né, o conhecimento. E aí no momento que tu começa a consumir um produto que é natural e tu começa a ter os efeitos percebidos, não tem por que não colaborar e não continuar olhando para a saúde. A gente para de olhar para a doença e começa a olhar para a saúde. E foi incrível. A melhora ela só foi aumentando. Depois eu tive a possibilidade, aí entrei com outros óleos que são incríveis também, como o Brit e a Copaíba, que foram assim, nossa, foi sensacional. E hoje simplesmente já fazem já fazem 2 anos que eu não utilizo bombinha mais. Não utilizo bombinha, não utilizo nenhum tipo de antialérgico. Hoje, na verdade, eu não tenho nem remédio na minha casa mais. Eu não tenho nenhum tipo de remédio. Não tenho remédio para dor de cabeça, não tenho remédio relaxante muscular. O meu remédio é a minha caixinha de óleos essenciais. Essa é a minha farmacinha. Tudo que eu preciso, eu encontro ali. Eu não preciso mais recorrer a uma farmácia. Claro que se eu me colocar numa situação que eu perceber, se eu me colocar não, né? Se eu me perceber numa situação que o óleo me ajuda, mas os sintomas ainda permanecem,
É importantíssimo e indispensável buscar uma ajuda médica. Mas eu não precisei até então. Tudo que aconteceu comigo, seja um resfriado, seja qualquer outra coisa, até uma alergia, eu consigo recorrer aos olhos. É como se realmente a gente muda o nível, né? Tu começa a perceber o teu corpo, porque o corpo fala com a gente a todo momento. O nosso corpo fala. Uma dor de cabeça nunca é só uma dor de cabeça. Um mal-estar estomacal nunca é só um mal-estar estomacal. É sempre uma informação de que algo não está bem, de que algo que você consumiu ou que você vem consumindo não está te fazendo bem, né? Da mesma forma, o cenário emocional, por exemplo, né? Eu tive atendimento de uma cliente e ela me relatando que ela já estava tomando, ela com problemas de depressão, tá? Depressão, ansiedade. E ela me relatando que ela já estava tomando medicamentos assim bem fortes para dormir. Chegava a tomar 2, 3 comprimidos e ela não sentia, achava que não fazia efeito. E aí eu disse para ela, e não vai fazer, né? Enquanto tu não olhar para a causa disso, porque basicamente em relação à minha questão, por exemplo, com a minha questão, né, do problema da bronquite, estava muito concentrada, sim, nos meus hábitos. Muito estava concentrada nos meus hábitos. Tem uma questão muito importante também para doenças do sistema respiratório, que também as emoções contribuem muito, né, para isso, mas a gente só consegue perceber isso quando saímos do tratamento dos sintomas e começamos a olhar para as causas, né? Então, às vezes até acontece uma confusão, às vezes, das pessoas questionarem sobre o tratamento natural, de abandonar medicamento, né? Ou substituir um tratamento médico por um tratamento natural, e não é esse o intuito. Na verdade, o tratamento natural, a principal função dele é promover saúde, não é tratar sintomas. Só que diante a entrega realmente que, no caso aqui dos óleos essenciais, faz, ele vai contribuir em reduzir sintomas dessa doença, né? Seja qual for a doença, se a pessoa estiver realmente voltada a tratar isso e olhar para isso, ela vai ter resultados assim muito significativos, né? Então, as principais indicações terapêuticas do óleo essencial de limão é essa pequena insuficiência digestiva e hepática, ele é super indicado para isso. Desinfecção do ar, então, imagina, gente. Olha aí o que a gente passou agora, estamos saindo agora que a gente está se sentindo um pouco mais livre da situação aí do Covid. Tudo que a gente queria era deixar o nosso ar limpo, puro, né? Porque logo no início da informação, eu não sei como que foi com vocês, mas logo no início da informação do Covid, meu Deus, eu fiquei extremamente preocupada, assim, disse, agora, como é que vai ser? Porque é no respirar, né? Tá no ar. Como é que a gente vai fazer? E aí, tu imagina que um óleo essencial, eu tô com a mente embaçada, mas a câmera, mas lá atrás aqui, ó, meu difusorzinho tá lá funcionando. E é isso. Pensar que um difusor e algumas gotinhas de óleo essencial de limão tá fazendo uma asepsia no ambiente que tu estás. E aí tu não queres isso para tua família, né? Tá ali com o difusor ligado, sabendo que tu está tratando de ti, da tua família, tá deixando o ambiente, o ar mais puro para que vocês, né? Que a gente possa respirar. Então isso para mim é um ponto bem legal, tá? Período de doenças virológicas contagiosas que está aí, né? Explícito o caso do Covid. Ele tem uma pequena contraindicação, mas a fruta também tem, porque afinal de contas ele vem da casca do limão. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando, principalmente, a gente faz inalação, que pinga a gotinha do óleo essencial de limão na mão, e aí depois faz uma exposição solar logo em seguida, né? Então, sim, pode acontecer de manchar a pele
se não tomar esse cuidado, tá? Mas também, da mesma forma, ele ajuda a tirar manchas da pele. Então, daí dá para fazer um tratamento também maravilhoso. Por exemplo, à noite, se tu quiser até incluir o óleo essencial de limão aí para fazer um skincare, fazer uma diluição dele, do óleo essencial de limão em óleo vegetal, e aí tu pode aplicar. Ele é indicado para branquear a pele com taxas pigmentares tanto de envelhecimento ou até mesmo melasma, né, que aparece muito em períodos de gravidez, né, aquelas manchas que aparecem no rosto. Então, o óleo essencial de limão aí, um óleo, como eu disse, super econômico. Um óleo essencial de 5 ml tem um custo aí para o cliente final de R$ 39. E para a gente, meu Deus, sai por 26, 20, R$ 27. Não tem por que não investir, né? E bom, por exemplo, que eu vou fazer, né, eu tenho aqui, ó, tem um rolãozinho aqui de 10 ml, eu vou fazer uma diluição aí, meu Deus, aproximadamente em 5 ml deve vir de 80 a 100 gotas de óleo essencial de limão. Eu vou usar cerca de 10 a 20 gotas para fazer uma diluição. Então, a rentabilidade é gigante também, porque sim, as doses são gotas. Diferente do que a gente está acostumada com os fármacos, né, que a gente costuma utilizar X gotas para X peso. É completamente diferente a ação do óleo essencial. O óleo essencial, até existe um cálculo aí, né, de uma gota para mais ou menos 20 quilos. Então, a gente consegue consumir cerca de 3 a 5 gotas numa pessoa, aí uma média de 60 a 80 quilos. 3 a 5 gotas. É bastante. Entrega muito. Lembra que eu falei que uma gota tem cerca de 12 limões? Então, multiplica isso, né? Pela quantidade aí de gotas, vai ver que está fazendo um consumo enorme. Ele é super indicado também para náuseas na gravidez. Ah, mas grávida pode usar óleo essencial? Pode. Todo mundo pode usar óleo essencial. Criança, gestantes, idosos. O importante é entender que há uma dosagem e uma diluição para cada caso. Isso é o mais importante de se compreender. Mas o uso, sim, é liberado. E no caso de náuseas, por exemplo, na gravidez, a inalação é sensacional. A mulher, antes mesmo de se levantar da cama, que geralmente é no início da manhã que se sente uma náusea mais assim pertinente, né? Ela não precisa nem levantar, tira ali o frasquinho do lado da cama, já pinga na mão, faz umas inalações ali deitadinha mesmo, ela já vai se levantar super bem. É muito indicado também para branquear os dentes. Então, pode utilizar ele na escovação, no enxágue bucal, saber que tu não está tendo nenhum tipo de influência, como é que eu vou dizer, sintética, né? Completamente 100% natural. E tem um resultado aí super positivo. Então, o limão é um queridinho pelo aroma e por toda essa entrega fantástica. E aqui eu trouxe algumas coisas, porque dava para falar muito mais ainda do limão, tem muita coisa que ele é sensacional. Foi um óleo também que me ajudou muito a não consumir mais refrigerante. Virou assim um vício maravilhoso, um vício virtuoso consumir o óleo essencial de limão, algumas gotinhas numa água com gás. É delicioso, super faz bem. A gente gosta do sabor, faz bem para o nosso sistema digestivo e ainda te deixa um pouco mais disposta, animada. Então, eu amo o óleo essencial de limão. E para ti, Cá, o que tu acha do limão? Qual a tua historinha com ele? Me conta. Deixa eu botar. Então, limão siciliano é o meu preferido também. Sabe que assim,
Quando eu comecei, né, a usar os óleos essenciais, eu comprei aquela caixa que na época era Kit Família, né, que depois ele foi descontinuado e entrou o Kit Brasil, que era com 10 óleos também. E Uhum. aí, como eu sempre fui muito fã do limão, então o óleo de limão foi o primeiro que eu peguei. E quando eu abri o frasco, aquele aroma traz um bem-estar, né, por causa dos hormônios que ele, como tu estava explicando ali, né, ele ajuda com a parte é, do bem-estar. A gente começa a sentir o aroma e a nossa frequência, né, do que a gente está sentindo no momento, ela muda totalmente. Aí tinha um barulho que eu pedi para diminuir. Uhum. Então, assim, essa parte, para a parte emocional, para mim, foi mais impactante, porque na época eu estava tratando de síndrome do pânico, sabe? Então, foi, assim, ó, maravilhoso, né? Sim. E eu comecei a fazer umas pesquisas, porque tudo que eu pego, eu vou muito a fundo, assim, eu começo a pesquisar, eu vou na internet, eu pesquiso sobre a planta, eu pesquiso sobre a química, eu pesquiso tudo, eu sou bem curiosa. E na Uhum. época, como a Doterra era bem recente no país, a gente não tinha material, eu ia pelos materiais das plantas mesmo, sabe? Tipo, né? Porque eu Sim. gostava muito do limão, mas eu não sabia por quê. Eu tinha aquele afeto tão grande pelo limão, né? Antes de usar o óleo, eu consumia o limão. Então, quando tu descasca o limão, o óleo tá na casca. Então, por isso que me Uhum. fazia tão bem, né? Eu inalar aquele Tahiti, o verdinho, sabe? Uhum. Porque o Sim. cesciano no país é um artigo de luxo, né? Sim. Principalmente o Sim. orgânico. Então, o Tahiti a gente tinha mais, assim, em casa. E Mais comum, aí, né? uhum, e aí eu descobri por que que eu tinha tanto prazer em sempre consumir o limão, porque é óbvio, toda vez que eu descascava aquele óleo que eu sentia da casca era o que mudava a minha parte emocional. E, e tudo isso que tu falou, né? Minha nossa, para nossa imunidade, limpou. A gente limpou o nosso organismo, a imunidade vai lá em cima, né? É a coisa mais maravilhosa do mundo. Exato. E o limão, É. E meu isso marido falava é assim, ó, basicamente. oi? Só, deixa eu só terminar essa Diga. partezinha. O meu marido, Uhum. quando eu comecei a trabalhar com os óleos essenciais, era muito engraçado, porque ele falava assim para mim. A pessoa me fazia uma pergunta, eu falava, usa óleo de limão. Aí ela me fazia outra pergunta, usa o óleo de limão, usa o óleo de limão. E ele me escutava muito eu indicando óleo de limão. Ele falava, tu não vai indicar os outros? Aí eu bem assim, eu vou. Quando eu ver que o óleo de limão não, né, não é recomendado para aquilo que é o Não é outro. tão adequado. Exato, Uhum. porque até então tudo que me perguntavam, eu tinha certeza que o óleo de limão fazia o que E é era atender. Uhum. era assim necessário para aquele momento e ia ser o suficiente, sabe? Sim, É, sim. E bem legal tu trazer isso em relação ao emocional e a questão da limpeza, porque realmente esse composto aromático aí, o limoneno, basicamente essa é a função dele, limpar. Então, sim, quando a gente coloca difundindo no ambiente, ele está limpando. Quando a gente faz a ingestão, ele está limpando. Quando a gente utiliza ele na nossa pele para limpar, tirar uma mancha, ele está limpando, né? E quando a gente faz a inalação, né, como tu mesma falou, assim, de descascar ali o cítrico, é porque a gente está inalando aquela porção das moléculas do óleo essencial, e isso gera uma sinapse nervosa lá dentro do nosso cérebro, que comunica o nosso sistema límbico, que é o cérebro das emoções. E por isso que ele é tão eficaz nesses sintomas depressivos, nesses sintomas de ansiedade, ou de falta de foco, de falta de atenção, porque ele vai gerar essas sinapses nervosas. Ele comunica essa região que é onde fica armazenada as nossas lembranças, né, as nossas emoções. Por isso que muitas pessoas, às vezes, tanto com o limão como a laranja também é muito comum, quando tu inala aquele cheirinho, já te remete a alguma coisa.
né? Já te faz lembrar algo. Então, é extremamente importante. Às vezes, eu percebo que tem pessoas assim preocupadas, porque para muita gente, o óleo essencial é extremamente novo, é um produto novo, apesar de ser uma terapia milenar, né? Ela já existe há muito tempo. E aí eu costumo, às vezes, até perguntar, mas por que tu queres tomar o óleo? Ah, eu quero tomar porque me disseram que ele é muito bom, eu quero me sentir mais relaxada, eu quero ficar mais tranquila, mais calma. Então, inale. Então, inale o óleo essencial. A inalação, ela é poderosíssima. Eu até gosto de dizer assim que dos tops, né, das formas de uso, começa pela inalação. Se tu não sabe como fazer, eu não sei quantas gotas, eu não sei como que passa na pele, eu não sei se eu passo puro, não sei se eu passo com óleo, não sabe, inala. Inala que tu vai ter resposta positiva. Ah, mas eu queria para usar, eu tô com um problema digestivo, não sei quantas gotas eu tomo. Passa em volta do umbigo, então aplica ele ali em volta do umbigo, porque em volta do nosso umbigo a gente tem mais de 72 mil veias ali em volta do nosso umbigo. E a resposta é super positiva também quando a gente utiliza ele não dentro do umbigo, né? Nunca dentro do umbigo, mas sempre ali em volta já é o suficiente para disparar ele na nossa circulação sanguínea e ele então trazer de volta aí um retorno. Então é bem legal falar sobre isso, porque também é um cenário que a gente vê hoje assim num volume gigante de pessoas ansiosas, sem foco, depressivas e que podem começar a ter uma resposta super positiva, com uma solução natural e com um custo pequenininho, quase menor que o frasco que está armazenando o óleo, né? Então, as indicações hoje que eu queria trazer para vocês do óleo essencial de limão é isso. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Conseguiu ouvir a gente, Mari? Você está conseguindo acompanhar isso? Se quiser aproveitar, fazer alguma pergunta? Eu sou massoterapeuta também, eu utilizo muito limão, laranja, grapefruit, esses cítricos todos, eles são excelentes na linfa, né? Conseguiu ouvir a gente, Mari? Sim, sim, consegui. Só que tem um probleminha, eu vou ter que sair, deu um Não, tudo problema aqui, bem. eu vou ter que sair da reunião, mas daí eu entro em contato outra hora com vocês, pode ser? Não, mas o limão me Claro, a interessou gente está bastante. encerrando já também, não te Ah, preocupa. já? É, Ah, a gente está é que tinha encerrando, não te outra preocupa. reunião que eu tinha me esquecido, Guri. A idade da velha tá minha caduca. Eu já tinha outra reunião e daí já está começando a outra. Digo, e agora, o que é que eu faço? Mas não, achei bem interessante, assim, bem... Que bom, tu tem o limão aí, né? Tá consumindo, Mari? Sim, sim, peraí. É, Já vou aproveitar e fazer uma perguntinha para vocês aqui. Quer ver? claro. Tem vários, tem vários. Ó, o armarinho está ali já, não. Adaptive, ó, Muito faz aqui. bem. Maravilhoso, adoro. É. Esse aqui, eu queria uma pergunta sobre a bergamota. Esse óleo é sensacional. É É porque eu tô com excelente. o colesterol um pouquinho alto, né? O Lemon tá aqui, ó, tá tomando, até vou ter que Hum, comprar outro, tá? Já tá quase sim. acabando. E Aqui, ó. esse aqui também, que eu sempre esqueço para que ele é esse. O Yarroupon. É, Yarroupon, a Karina pode te ajudar mais. Mas o é. limão siciliano que tu tens aí, ele já vai te ajudar bastante com essa questão do colesterol. Um óleo muito bom também é o lemongrass, que é o capim-limão. Capim-limão Ah, também é eu ótimo. tenho um de 5 ml, eu acho que ele está lá no É, outro, ele tá lá é no armarinho do excelente. pai. Esse óleo É? aí é muito bom também para te ajudar com essa questão dos níveis de colesterol, Mari, tá? É? Sim, Uhum. faz Eu uma tenho que super. emagrecer, eu sei que eu tenho que emagrecer, mas tá.
A idade Mas vai assim, ó, pesando. Mari, deixa eu te falar. Tudo é um processo, tá? Primeiro a gente ganha consciência. Sim. Depois que a gente ganha a consciência do autocuidado, a gente começa a dar os primeiros passos. E tudo leva tempo. Levou muito tempo para te estar no estado que tu está hoje. Então, vai levar Nesse um corpo. tempo também para tu te adaptar, para tu criar novos hábitos. Não se coloque, não imponha para si mesma isso como uma obrigatoriedade, entende? Tá certo. Aprende que é importante o exercício, sim, e que no momento que for possível, tu vai começar a integrar isso, o uso dos olhos, depois tu vai colocar uma caminhadinha, depois tu começa a fazer um exercício, e assim vai, entende? Vai mudando a alimentação, tudo é um processo. É, né? Uhum. Tudo, é questão de hábito, né? Que a gente. Eu trabalhei na enfermagem também, eu sou técnica de enfermagem Olha, aposentada. então, é um Só que processo, né? daí, como eu trabalhava à noite, aí o meu organismo desregulou todo, né, Fê? Assim. Ah, sim, sim. Daí Mas tu então. tá no caminho, Mari, tu tá indo muito bem, ó. Tu já tá com a consciência, já tá utilizando os olhos, já fez umas comprinhas aí de frutas e verduras, né, para complementar a alimentação. Então, Uhum. esse é o caminho. Esse é o caminho. Tu tá no caminho certo. Confia e segue. É isso que tem que Muito, fazer. muito obrigada, então. Não, tá Imagina, ótimo. querida, eu que te agradeço. Obrigada por vir aí participar. E mais do que obrigada, parabéns por estar aqui participando e buscando a informação. Isso é muito importante. Tá ok. Tá bom? Eu que agradeço. Uhum. Tá joia. Por enquanto não tem nenhuma pergunta, mas eu vou. Eu Tá vou bom, me... mas conta com a gente aí se precisar, tá? Tá ok. Uhum. Então tá. Um abraço, meninas. Outro, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.